Boas, pessoal. Bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Passageiro. Hoje, para análise, trago um texto de um tema quente, digo quente devido à proximidade a que se encontra, é sobre as eleições legislativas antecipadas. Este texto está publicado no meu Substack pessoal e o link vai estar na descrição, como já sabem. O título deste texto é Eleições Antecipadas. Será que vamos deixar a velha casa portuguesa? Espero que venha a primavera. Não apenas como uma mudança de estação, mas como uma promessa real de renovação. De uma transformação que lave os caminhos gastos e abra novas vias para um futuro digno. No meio da incerteza que abala o mundo, com a reconfiguração do xadrez geopolítico que existia desde a Segunda Guerra Mundial, escolho acreditar que a mudança pode chegar. Mas sei que não virá sozinha. A minha geração cresceu com sonhos embalados pela esperança que a entrada na União Europeia nos trouxe. Diziam-nos que o país estava a mudar, que haveria oportunidades para todos. Mas afinal, tudo parece uma ilusão que se esfumou. Hoje dizem-nos que as eleições antecipadas prejudicam o país. Mas, olhando para trás, não terá sido este país prejudicado pelo desnorte político dos últimos 20 anos? Estas eleições surgem porque Luís Montenegro acredita que pode alcançar a maioria absoluta. Por isso, arriscou uma moção de confiança que, face aos óbvios taticismos políticos, nunca teria, de forma realista, o apoio do principal partido da oposição, o PS. Não foi um gesto de estabilidade, como muitos fizeram crer, mas sim de puro cálculo político. Por isso, vejo estas eleições com o ceticismo de quem em 32 anos nunca viu milagres ou salvadores da pátria. Figuras que, infelizmente, tendem a emergir sempre que o país ou as sociedades se encontram em tempos conturbados. Enquanto não houver em Portugal um consenso político e reformista sério, continuaremos na cauda da Europa. E que ninguém culpa a democracia pelos erros políticos dos governos do Bloco Central. Sem uma política que valorize realmente a educação e o trabalho qualificado, continuaremos a formar jovens para que sirvam economias estrangeiras, enquanto aqui perpetuamos salários baixos e carreiras sem perspectiva. Como diria essa de Queiroz, mais uma geração perdida. Entre os sonhos que nos venderam e um futuro que se desfaz com uma neblina ao amanhecer. Portugal precisa de um modelo económico que vá além do turismo e do trabalho precário em serviços. Sem investimento em inovação, tecnologia e indústria moderna, nunca sairemos do ciclo de baixa produtividade e salários medíocres. Temos um Estado pesado e burocrático, mas incapaz de prestar serviços públicos de qualidade. Falar em reformar a administração pública não pode ser apenas um chavão eleitoral que se ouve nas campanhas. Tem de ser um compromisso real, com respeito pelo cidadão. A justiça ineficaz e a impunidade são entraves ao progresso. Enquanto os escândalos de corrupção em Portugal forem apenas capítulos de um folhetim sem consequências, o nosso povo continuará refém de uma elite política e empresarial que se alimenta da estagnação. Esta sede de poder, sem ser acompanhada de um projeto político sólido, tem paralisado os vários setores da nossa sociedade. Preocupo-me seriamente com o futuro das próximas gerações. Precisamos mais do que nunca que destas eleições saia um governo forte, com um projeto político claro e definido. Caso contrário, será apenas mais um ciclo de estagnação, onde burocratas governam em modo de gestão, comprando votos às habituais clientelas. E nada mudará na velha casa portuguesa, a não ser que nos recusemos a viver nela como ela sempre foi. Este texto surge como um desabafo de uma geração e de várias gerações
que são vistas e dadas como as mais qualificadas de sempre da história de Portugal, mas que nunca encontraram algo de acordo com as suas expectativas. Crescemos numa época de grande esperança, onde a entrada da União Europeia poderia catapultar Portugal para um futuro próspero, moderno, alinhado com os principais países da Europa e do mundo. Ultimamente, nos últimos anos, fomos afetados por várias crises. Lembro-me da crise do imobiliário dos Estados Unidos, em 2008, que culmina com a intervenção do FMI e da Troika em Portugal, deixando um lastro de desemprego, falta de esperança, famílias destruídas. Obviamente que estes efeitos nocivos têm um efeito muito grande naquilo que é a consciência coletiva da sociedade portuguesa. Não é por acaso que os psicólogos e psiquiatras nunca tiveram tanto trabalho como hoje em dia. Às vezes não se trata só meramente de dinheiro. Trata-se de dar esperança às pessoas que há possibilidade de ter um futuro melhor. E julgo que é isso que falta a Portugal. Eu, neste comentário, não vou perder tempo a repetir-me soluções que estão no texto, em que deixei algumas. A mensagem que eu quero deixar neste texto é que necessitamos que a classe política, que tem a faca e o queijo na mão, porque são eles que tomam as decisões estruturais que podem realmente mudar a sociedade portuguesa. Precisamos que haja, de facto, uma visão que devolva a esperança e que mostre às pessoas que é possível cumprirem os vossos sonhos. Tenho assistido a inúmeros jovens, e jovens com muito valor e talento, que são obrigados a emigrar e que se calhar só precisavam de um empurrãozinho, de uma ajuda, de uma mão estendida, de um país que lhes mostrasse que era possível acreditar em Portugal. Infelizmente, nos últimos anos não é isso que se tem verificado. E uma coisa que me entristece muito também é este viés político de tentar sempre pôr as culpas em grupos específicos, seja nos imigrantes, seja nos jovens que não querem trabalhar. De certo que todos já ouvimos estes chavões, ou que os culpados de tudo são os empresários ou a função pública. Não, esse não é o caminho. O caminho não é apontar culpas pessoais a grupos específicos. É perceber que a mudança vem de reformas profundas e estruturais na economia, na educação, na justiça e na saúde. São esses os pontos que podem realmente mudar uma sociedade. Não perseguir pessoas que, no fundo, só querem construir a sua vida, só querem ser felizes, só querem cumprir os seus sonhos legítimos. Não pedem nada de mais. Pedem simplesmente a oportunidade de poderem fazer a sua vida em Portugal, num país que deveria ser livre, democrático e justo. E é para isso que devemos trabalhar todos os dias. E este texto também funciona quase como um apelo à classe política, para que voltem a dar às pessoas esta esperança. E a sociedade portuguesa tem sido afetada por vários momentos negros. Já falei da crise de 2008, mas ainda há pouco tempo a pandemia que nos fechou nas nossas casas, afastou-nos dos nossos entes mais queridos. Isso afeta o nosso bem-estar emocional, porque fomos separados e enclausurados em nossas casas e deixámos de ter esta conotação com a comunidade e com o mundo real, que fez com que se agravassem, obviamente, os problemas de saúde mental. E é isso que eu vejo do meu humilde olhar para a sociedade portuguesa. Vejo esta descrença, esta estagnação emprenhada nos olhares, ao andar na rua, ao andar nos centros comerciais, ao andar nas empresas, ao andar nos transportes públicos. Sente-se esta descrença, sente-se esta falta de motivação. E sei que posso-me estar a repetir, mas quero deixar isto bem sublinhado neste vídeo. É importante que a classe política volte a mostrar às pessoas que é possível acreditar. E com esta frase me despeço. Espero que tenham gostado deste segundo episódio do Passageiro. E vou continuar a trazer aqui em análise os meus textos. E conto muito com as vossas opiniões. Muito obrigado.